Se você quer dar um ar diferente, né, aí no seu setup, experimentar outros sistemas operacionais que não o Windows, mas quer manter o seu Hackintosh funcionando, quer manter o seu macOS, independente se é o Ventura, se é o Big Sur, se é o Monterey, são versões mais velhas, como por exemplo o High Sierra, Catalina, mas quer, né, manter o seu Hackintosh funcionando, ter um dual boot e outro sistema operacional ser, no caso, um Linux, bom, chegou ao vídeo certo, vou pegar na sua mão, vou mostrar um guia detalhado de como fazer a instalação de um Linux chamado Zorin OS. E Zorin OS, no caso, ele é um flavor, ele é uma distribuição, é um sabor do Linux, porque existem N distribuições, como por exemplo o Ubuntu, o Fedora, o Gentoo, o Arch Linux, enfim, existem infinidades de distribuições Linux, mas a gente escolheu o Zorin OS até mesmo por conta da facilidade da instalação dele, a didática do próprio produto, a parte gráfica dele, que eu vi que é mais ou menos um mix entre o Windows 11 e entre o macOS, só que uma interface realmente bem polida e bem clean, e tem até mesmo uns efeitinhos diferentes e que vai dar aí um ar diferente para o seu setup. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Gabriel Luquina, você está, né, no universo Hackintosh, a maior referência de Hackintosh aqui no Brasil, tanto na plataforma do YouTube quanto em outras plataformas, como o acesso que fica aqui embaixo ao nosso Discord, a uma comunidade que a gente mantém uma curadoria lá dentro do Telegram, trazendo componentes, devices, hardwares, periféricos, todos pensados e compatíveis, né, com o nosso Hackintosh. E aqui na descrição você também encontra, né, o acesso aí aos 3 ou 4 principais guias de instalação de Hackintosh, independente do setup que você utiliza. Independente se é um Intel, de qual geração que é o seu Intel que está utilizando, se é um AMD, se é um Ryzen, se é um Threadripper, ou até mesmo o Hackintosh New Way, o Hackintosh virtualizado, você encontra tudo aqui embaixo na descrição. Então vamos para a parte prática, vamos ver como que funciona toda essa instalação, a criação da mídia do Zorin OS, até chegarmos ao ambiente de desktop do Linux funcionando em dual boot com o nosso Hackintosh. Então bora conferir aqui na telinha como que tudo é feito. A primeira coisa de tudo é a gente fazer um overview geral aqui dessa máquina. Inclusive essa máquina a gente montou na nossa última live, que foi um mega extremo guia sobre criação e instalação, né, de EFI, Hackintosh e tudo mais. E aqui estou utilizando então, no caso, né, um AMD Ryzen 9, modelo 5950X, que tem aí 16 cores e 32 threads. Estou utilizando a SM BIOS de iMac Pro 1,1, mas que não vai impactar aí no nosso Linux. E em placa de vídeo que estou utilizando é uma Radeon RX 5500 XT, que é compatível, né, com o próprio Linux também. Aqui dentro eu estou utilizando, no caso, o próprio OpenCore em sua última versão, né, a versão 0.86. Tenho todo o mapeamento das portas USB que foram feitas inclusive na live, mostrando todos os detalhes e mistérios sobre o mapeamento de portas USB. Enfim, é um Hackintosh 100% funcional. Mas passando, né, então, esse overview, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter aí o Zorin OS, e que você vai obter ele dentro aqui de zorin.com. Vai acessar o site deles aqui, inclusive o site é bem clean, assim como o sistema operacional. Vai vir aqui em download, ele vai apresentar por primeiro a versão Pro, que inclusive é até mesmo paga, custa R$ 149, mas não há necessidade nesse primeiro momento de você acessar, né, essa versão Pro e que é paga. A gente pode rodar um pouco mais para baixo aqui, obter o Zorin OS 16.2, que é a versão que tem no momento em que eu faço esse vídeo aqui, e a edição Core, que ela é gratuita. Vem aqui em Download Free, pode fazer o skip to download aqui para não informar e-mail nem nada, é só fazer o download do produto. Eu já fiz o download dele, inclusive ele é um pouco lento, mas recomendo vocês virem aqui, ó, Download from a different server, e escolher outros mirrors ou outros servidores, caso o download de vocês torne aí muito lento na hora que vocês façam. Podem ver aqui que eu já tinha tentado fazer o download anterior. Nesse momento aqui deve estar fazendo download aqui que não dá nem 1 mega por segundo. Então eu vou cancelar, como já tenho a ISO aqui, mas basicamente você baixa ele aí, e além disso você precisa também do Balena Etcher, que você tem aqui dentro do balena.io. Vem aqui em Products, vem em Balena Etcher e faz, né, o download para a versão do macOS ou até mesmo a versão do Windows. Ela também vai funcionar caso você esteja utilizando o Windows, e ele é o utilitário para a gente gravar, no caso, né, a ISO tanto do Zorin OS ou outras ISOs de outros Linux dentro de um pendrive e tornar ele bootável. Após
Após baixar, né, os dois arquivos, a gente vem aqui no diretório Downloads, vamos instalar primeiro o Balena, basta clicar 2 vezes em cima, né, do DMG e arrastar o .app, né, o application, para dentro de applications. Aqui no meu caso, como eu já tenho instalado, vou apenas fazer o processo de replace, mas caso você não tenha, não vai acontecer nada, basta arrastar aqui para dentro e depois ele vai aparecer, no caso aqui no teu launcher, como aparece aqui para mim, o Balena Edge. Após ele instalado, você precisa gravar ele dentro de um pendrive ou até mesmo dentro de um SSD, que é o meu caso, que eu vou utilizar aqui um SSD externo, só para poder facilitar e acelerar o processo. Lembre de fazer backup do conteúdo que tem aqui dentro, pois ele vai subscrever tudo isso. E com o pendrive ou SSD conectado, já apareceu, né, aqui no meu desktop, basta eu abrir o Balena Edge, ele vai aparecer aqui essa confirmação, clica em Open para abrir, no caso, né, a aplicação, escolhe aqui Flash from File e informa, né, o arquivo ISO do Zorin OS, depois aqui em Select Target, você vai informar o teu pendrive ou o teu SSD externo ou HD externo, onde você vai colocar a imagem. Lembre de fazer backup, porque ele vai subscrever toda essa unidade. Aqui até aparece para mim que é como large drive, né, ou drive gigantesco, porque é um SSD externo e não um pendrive. Coloco em Select e depois em Flash. Aqui nesse meu caso, como eu estou utilizando um large drive, ele vai aparecer se realmente é isso que eu quero fazer e vou clicar em Yes. Caso eventualmente, né, ele apareça falhas aí para você, vamos ver se aqui ele vai falhar, ó, inclusive ele falhou, basta você vir aqui em cima da tua unidade, clicar com o botão direito e clicar em Eject, só que você não vai desconectar ela, você vai manter ela ali conectada, vai vir aqui em Flash Another e fazer um outro Flash novamente, Select Target, vou selecionar novamente aqui meu SSD, Select, Flash e vou confirmar em Yes aqui e agora ele vai conseguir fazer o processo de Flash e ele é bem rapidinho porque a imagem é coisa de 2 ou 3 GB, então se você estiver utilizando um SSD igual é meu caso aqui, vocês podem ver que não vai demorar aí acho que nem 10 ou 12 ou 15 segundos para fazer o processo de Flash. Depois que ele faz o Flash, ele faz o processo de validação só para confirmar que os arquivos estão todos ok. Depois ele aparece aqui e pode, né, eventualmente aparecer essa mensagem aqui dizendo sobre o disco, que é uma mensagem do próprio macOS. Essa você clica em Ignore ou ignorar, né? E aqui ele aparece no Balena então que o Flash foi completado com sucesso. Aí você pode fechar ele e vamos partir para a parte de particionamento do nosso disco utilizando, né, o Disk Utility do próprio macOS. Com ele aberto, também aqui em Show Device, confirma, né, que está aparecendo. A gente vai selecionar o nosso disco. Vamos clicar aqui em Partition e depois no sinalzinho de mais. Ele vai perguntar se quer adicionar uma nova partição ou um novo volume. A gente vai adicionar nesse caso aqui um Add Partition ou no caso, né, uma nova partição. E para o Linux, eu só vou movimentar aqui e eu recomendo que vocês deixem, no caso, não exatamente a metade, porque depois lá no instalador do Linux a gente não vai conseguir saber qual é de fato a partição que a gente pode, né, eventualmente formatar ali para poder instalar o Linux. Então nesse caso aqui, ó, vou colocar, por exemplo, 150 GB. Vou colocar um nome qualquer, vou colocar Linux para ser um pouco mais didático aqui. Vou deixar em APFS, depois ele vai formatar lá dentro do próprio Linux, dentro do próprio instalador do Zorin OS. Depois eu vou clicar aqui em aplicar, confirmar em partition, depois em continue e vou aguardar fazer, né, o processo aí de particionamento do disco. Essa parte aqui é muito interessante que não caia luz, não caia nada, né, aí no seu setup. Caso contrário, ele pode, né, eventualmente corromper seu disco, perder arquivos. Então é muito importante que você faça sempre e tenha, né, o backup de tudo para que caso encontre algum problema, você tenha como recuperar os seus arquivos aí. Então ele terminou já de fazer o particionamento. Se for um SSD, tende a ser coisa bem rápida como foi aqui. Aí a gente já pode fechar, ele até apareceu aqui já o HD do Linux, mas depois ele vai sumir. O que eu tenho que fazer agora é fazer de fato o restart e dar boot no nosso instalador do Zorin OS para poder começar a fazer a instalação dele. Nesse meu setup aqui, a tecla F12 é a tecla em que eu consigo entrar, no caso, né, nas opções de boot da minha placa-mãe. Aí no seu setup pode ser F8, por exemplo, né, se for uma placa-mãe da ASUS, pode ser F2, pode ser F10, pode ser F11, vai depender de fato do setup que você utiliza. Então aqui nesse meu caso foi F12, depois eu vou selecionar aqui, ó, UEFI OS, entre parênteses esse JMicron, que é justamente o meu SSD externo onde tem o instalador. Pressiona Enter, ele vai chegar nessa telinha aqui, não é muito das mais bonitas, mas você vai selecionar justamente a primeira opção, que é Try or Install Zorin OS. Por que Try? Porque a gente consegue utilizar ele em modo live.
live. Modo live que eu digo é poder utilizar, navegar no sistema sem a gente fazer de fato a instalação dele. Então ele tem essas opções, aqui ele já está carregando o boot e logo dentro de instantes vocês vão ver que é coisa bem rápida mesmo, ele já vai aparecer para a gente fazer a instalação ou fazermos o try, né? Fazemos o teste do Zorin OS. Aqui praticamente não estou nem cortando o vídeo, então note que ele já chegou na tela do instalador e aqui então eu tenho as duas opções, try ou install, né? Então eu já vou escolher aqui o install Zorin OS. A primeira parte é escolher o teclado que a gente tem, né? Aqui nesse meu caso é um teclado padrão americano, até vou tentar mostrar ele aqui, ó. É esse cara aqui, ele não tem C cedilha, não tem nada, não deu para ver muito detalhe, mas é esse cara aqui. Então eu vou selecionar esse English US, que é esse US IntelliD International, que é onde eu consigo fazer a acentuação posteriormente. Depois eu clico aqui em Continue. Nesses momentos em que vocês vão clicando, né, para as telas seguintes, ele pode eventualmente ter algum tipo de demora, porque vai sempre fazendo verificações, vai fazendo os próximos steps. Então é normal, a depender do seu setup, ter um pouco de demora. Chegando na próxima tela aqui, vocês podem eventualmente deixar marcado o que já vem marcado por padrão, que é para fazer o download dos updates aqui do próprio Zorin OS, instalar os third party, ou no caso, né, as ferramentas de terceiros para itens gráficos como Wi-Fi e tudo mais. Então eu vou deixar marcado aqui e eu não vou marcar essa opção aqui porque eu quero participar do censo, no caso, né, sobre a parte de que eu vou informar a equipe do Zorin OS que eu estou utilizando o Zorin OS. É para eles poderem ter aí a ideia de quantos devices que utilizam. Você pode eventualmente, né, marcar essa opção aqui. Para mim não faz muita diferença, só vou clicar mesmo em Continue. Aqui na próxima tela vem a parte mais importante para a gente não fazer besteira e não perdermos, né, a nossa instalação do nosso Hackintosh, do macOS e principalmente, né, os nossos arquivos. Então você vai selecionar essa segunda opção. Caso você mantenha a primeira aqui, ele vai apagar todo o seu disco e instalar o Linux, instalar, né, o sistema operacional. Então a gente não quer isso. Então, eu vou selecionar a segunda opção. Vou clicar em Continue, que está atrás de mim aqui, ó, e ele vai apresentar os discos aqui pra gente. Aqui é a parte do particionamento, então por isso que é importante a gente particionar com partições de tamanhos diferentes lá no macOS, que aqui fica muito mais fácil agora a gente identificar. Então lá a gente particionou uma partição nova, você compreendeu, né? Essa de 150 GB, que dá aproximadamente 150 mil megas. Então eu vou deixar ela selecionada, vou clicar aqui em Change, vou colocar aqui, ó, Use As, e vou colocar aqui, ó, BTRFS, que é um sistema de arquivos que pode, né, ser utilizado por Linux. Você pode utilizar eventualmente o XT4, deve ter aqui, ó, XFS, também é tudo compatível. Nesse meu caso, vou usar o BTRFS. Com ele selecionado, pode até marcar e deve marcar aqui, ó, Format de Partition, e o Mount Point, você vai deixar o barra, que é no caso o raiz ou o item principal, no caso que existe como se fosse o C dois pontos do Windows, só que para o Linux é apenas o barra. Feito isso aqui, confirma em OK, permanece com ele aqui selecionado, ele vai até marcar aqui, ó, BTRFS agora e marcar, no caso, esse sinalzinho de mais, porque ele vai formatar essa partição, e com ele selecionado você vai clicar em Install Now. Ele primeiro vai perguntar se é isso que você quer fazer, vai confirmar em Continue, tenha certeza, né, de ter feito o particionamento correto ali, caso contrário ele pode, né, eventualmente apagar todo o restante do teu disco. E antes de começar a instalação, tem até mesmo aqui a parte do fuso horário, ele já identificou que eu estou no Brasil, pegou São Paulo, mas não precisa ser necessariamente a cidade em que você está. Aqui é por conta do horário, da data e o time zone. Clique em Continue e eu até pensei que ia começar a instalação, mas não começou. Então eu vou criar o meu usuário, vou usar mesmo Gabriel, o nome do meu usuário vai ser Gabriel também. Vou colocar uma senha extremamente complexa, 4 vezes o número 0, e vamos ver se ele vai permitir eu fazer isso. Vou colocar aqui, ó, para logar automaticamente, clicar em Continue e ele deixou eu usar 4 vezes o número 0. A partir daí é somente aguardar, fazer a instalação, deve levar aí alguns minutos, deve variar de setup para setup e logo mais eu volto na sequência. E pronto, passou um tempo, passou alguns minutinhos, chegou nessa mensagem aqui, falando que a instalação foi completada com sucesso e já tem o botão aqui Restart, não, ou reinicializar agora. Vamos clicar nele e já vamos até mesmo entrar na BIOS para ver como é que ele deixou organizado lá dentro da BIOS. Aproveitando, vou desconectar aqui, ó, no caso o SSD ou o pendrive, né, de instalação do próprio Zorin OS. Já vamos carregar aqui dentro da BIOS e vamos ver como que ele ficou. Então aqui, ó, entramos na BIOS, dentro da seção boot, agora temos o Ubuntu.
Ubuntu dentro do mesmo NetAC aqui, onde tem UEFI OS, que é justamente o meu OpenCore. E como eu também acabei otimizando o OpenCore, eu acabei criando a entrada do OpenCore, mas se você não sabe fazer isso, vou deixar os cardzinhos, ou vou deixar aqui embaixo na descrição como que você pode otimizar o boot do seu OpenCore. Então agora ficou o Ubuntu por primeiro, mas eu posso até mesmo deixar aqui o próprio OpenCore, deixar o Ubuntu aqui como segundo lugar. Esse UEFI OS eu posso deixar ele até mesmo como desabilitado. Agora vem Save e Exit e simplesmente eu utilizo a tecla da seleção de boot aqui do meu setup. Nesse caso aqui é F12. Vamos ficar pressionando aqui o F12. Vocês devem estar escutando no microfone aqui o teclado e o dedo frenético no F12. Já está reinicializando novamente. Vamos ver, ó, reinicializou. Já apareceu aqui, ó, OpenCore. Ele apareceu o UEFI OS, manteve, eu tinha desabilitado, mas ele manteve. E apareceu o Ubuntu. Agora eu vou clicar em Ubuntu. Já apareceu o Zorin OS. Pressionei Enter ali dentro do seletor de boot, assim como acontece dentro, né, do nosso OpenCore. A seleção do sistema operacional do próprio macOS tem o seletor de boot aqui do Zorin OS, que acredito eu que deva ser o Grub. E pronto. Já botou? Já botou o negócio. O negócio é realmente bem rápido, até mesmo mais rápido que o próprio macOS. Aí tem uma tela de boas-vindas, tem até um tour aqui, vou colocar como No Thanks. E estamos aqui na área de trabalho agora do Linux. Inclusive tem até mesmo algumas opções aqui que eu posso vir aqui. Deixa eu ver em System Tools. Tem um cara aqui, ó, o Zorin Appearance, que a parte de aparência, né, como se fosse temas dentro aqui no caso do Linux, ele utiliza o GNOME por trás dos panos. Você pode colocar, por exemplo, outros temas aqui, ó, tem esse cara aqui que deixa os ícones centralizados, um pouco talvez semelhante ao macOS. Aqui no tema a gente pode colocar o modo escuro, né, que é também, acho que é o modo desejado da maioria da galera. Eu pelo menos prefiro o modo escuro. Tem a parte das cores, eu prefiro deixar no roxinho mesmo, sou fã do roxo. Enfim, tem a parte da interface e tem esse item aqui, ó, o Jelly Mode, que faz isso aqui, ó. Não é nada demais, mas é aí o modo gelatina. Tem, né, no cara aqui. Se eu desabilitar, não acontece mais nada. Ele fica no modo normal de mudar as janelas. Posso deixar habilitado e fica aí, ó, novamente aqui no modo gelatinoso. Aí eu posso fechar, enfim, posso fazer o que eu quiser. E tá aqui, ó, já até apareceu updates para fazer aí do próprio Linux. Então já tá pronto para uso. Não vou fazer o update agora. E para a gente reinicializar e acessar o nosso macOS, como que a gente faria? Tá atrás de mim aqui, mas é só clicar nesse botão de Power, e aqui na opção de Power tem a opção Restart. Vou confirmar o Restart, vou ficar pressionando o F12, não lembro qual que eu deixei como prioritário, mas eu acho que eu deixei o OpenCore. Mas de qualquer forma, vou ficar teclando aqui o F12, vocês já devem estar escutando. Vamos ver aqui, ó, entrou no deboot. Vou selecionar o OpenCore, pressiono Enter e vamos ver. Cadê a maçãzinha? Cadê o macOS começando a carregar? Meu Deus, matei o macOS? Não, já apareceu aí o nosso OpenCore, já carregou. Apareceu único, exclusivamente o disco do macOS e pronto, já está carregando o nosso bom e velho Hackintosh, funcionando em dual boot, cada sistema operacional sendo bootado pelo seu bootloader. Está aqui novamente, no caso o macOS Ventura, funcionando perfeitamente como já estava antes. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, uma instalação inicial e básica desse sistema operacional chamado Linux na distribuição do Zorin OS. Façam aí embaixo o feedback de vocês, se vocês já utilizam Linux, se vocês não utilizam, se vocês vão instalar outra distribuição, como por exemplo o Fedora, ou o Gentoo, ou quem mais, sei lá, o Arch Linux, ou se vocês querem ver outros sistemas operacionais, outras distribuições do Linux sendo apresentadas aqui no canal, como fazemos, né, esse processo de instalação, mantermos o nosso Hackintosh funcionando e deixar, é claro, né, sempre o acesso ao nosso bom e velho macOS. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!